Olá, olá, turma, muito bom dia. Sextou, sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Mais uma semana indo embora e uma semana que trouxe aquela surpresa no início da semana com o relatório do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Todo dia eu falo, espero que na próxima semana eu acabe virando o CD de lado, mas foi um número realmente surpreendente para a soja, né? Mas ele causou uma volatilidade naquele dia no mercado e logo após, já na terça-feira, os preços começaram sazonalidade do teu seu movimento natural de preços. A soja ainda tem um pouquinho para realizar para voltar no mesmo patamar, mas o milho já está abaixo do que estava antes do relatório. Ontem nós tivemos o retorno da divulgação dos dados de vendas semanais lá dos Estados Unidos, trouxe números interessantes e também tivemos um número do NOPA, a Associação dos Esmagadores de Soja lá nos Estados Unidos, que mostrou uma retração no esmagamento de soja em agosto em relação a julho. Teve um aumento em relação ao ano passado, mas uma retração em relação a julho. O vazio sanitário terminou na maior parte das praças aqui do Brasil, então a partir de agora a gente entra no mercado climático brasileiro. Grande parte das pautas aqui do programa diário vai ser choveu, não choveu, está quente acima da média, está com frio acima da média e acompanhamos agora o desenvolvimento aí, a evolução do plantio para soja e milho, principalmente milho de verão, que já quase chega a 50% de plantio no Brasil. Então, pelo menos começamos com um clima muito favorável em comparação com o clima do ano passado. Então, um ótimo número realmente. Ó, o Adriano colocando aqui que o Paraguai já está com 16% da área plantada de soja. O Paraná também tem avançado nesse plantio e outros estados também. A bolsa hoje, ela amanheceu no vermelho, né? A bolsa ela tem começado, a bolsa de Chicago, ela tem começado o dia trabalhando no verde. E aí a soja vai subindo, o misto, o milho vai subindo, o misto, e de repente ela inverte e fecha no vermelho, e foi assim desde terça-feira para todas as commodities. Começando pelo trigo, como sempre, ontem o trigo teve uma derrocada forte de preços, ele caiu mais de 3% no fechamento, ficando em $8,40 nesse momento, estendendo uma queda de 0,5%. O que aconteceu com o trigo? Ele já vinha trabalhando dentro do seu movimento de alta, aqueles vários problemas que nós repetimos diariamente, né? A guerra continua, as condições climáticas na Europa ainda muito ruins. O plantio vai começar agora do trigo de inverno e a sazonalidade começa o movimento de alta. Mas tem aquele fato da greve dos ferroviários nos Estados Unidos. E o que poderia acontecer? Deixa eu colocar aqui um crop production map, porque há uma questão interessante aqui do que acabou afetando as cotações do trigo ontem. Então vamos para os Estados Unidos. Vamos para o trigo. Então a gente vê, esse é o mapa de produção de trigo nos Estados Unidos. Nós vemos que a produção, ela acontece aqui, no norte. A maior parte da produção, ela acontece no norte do país. Há uma produção aqui na região central, mas o grande volume vem da Dakota do Norte e principalmente de Montana. Aonde que está a produção de soja? A produção de soja está no leste da Dakota do Norte e ele vai até Ohio e ele desce aqui pelo rio Mississippi, mas a grande produção de soja ela está aqui em Iowa e Illinois. Você vê que esses dois estados representam 27% da produção norte-americana. Grande parte dessas esmagadoras, elas estão justamente nessa região. Uma das regiões mais importantes que nós temos fica aqui, que é Decatur. Ele passa a ser uma referência para os prêmios para os bases regionais nos Estados Unidos. E lá nós temos bases por ferrovias e temos bases por caminhões e tem bases por barcaça, porque a barcaça desce aqui pelo rio Mississippi, saindo pelo porto de New Orleans. De ferrovia é alimentado tanto o leste, essa aqui é uma região grande produtora de suínos nos Estados Unidos, quanto é alimentado as fábricas e os pecuaristas na porção oeste do estado. Além disso, a maior parte do etanol também é produzido aqui, o etanol de milho.
porque justamente a produção de milho também concentra-se nesta região aqui. Então você vê que essa região responde por 32% da produção de milho norte-americano, ela está entre Iowa e Illinois. E todo esse etanol, ou pelo menos 95% deste etanol, ele é transportado por ferrovias. E há uma concorrência muito grande dessas ferrovias por outros produtos, além do etanol, além do farelo de soja, porque são combustíveis, por exemplo, combustíveis que estão sendo exportados e outros produtos que estão sendo realizados o transporte. Então, o trigo, estava com uma expectativa de ter uma maior demanda para o uso de ração, já que a greve dos ferroviários impediria o fluxo de farelo de soja tanto para o leste quanto para o oeste dos Estados Unidos. E ontem, com o acordo ali temporário, que foi ali era para ser 24 horas, mas eles estenderam um pouquinho essa negociação, o governo norte-americano e o sindicato dos ferroviários, a suposta demanda por trigo que aconteceria nessa região, substituindo o milho que vem da região do centro-oeste, ela simplesmente deixou de existir. Então, os preços vieram ontem fechando com 3% de queda e hoje está estendendo esse movimento de queda. O milho, ele também está estendendo. O milho, você vê que no vencimento dezembro, ele está caindo 0,74% agora, 6 dólares e 72 o bushel. Então a gente vê que hoje os preços já estão mais baixos, vamos ampliar aqui para ficar mais fácil de ver, eles já estão mais baixos do que aquele movimento que foi feito na segunda-feira, após o relatório do USDA colocar mais uma redução na produtividade e na oferta norte-americana. Então, já ontem, no dia de ontem, ele já fechou abaixo, então ele já praticamente recuperou toda aquela alta. Engraçado falar isso, né? Recuperou toda aquela alta que havia acontecido na última segunda-feira. Então ele está estendendo a queda hoje. As notícias, veio uma notícia da França que as condições se estabilizaram do milho por lá, então não houve mais uma queda, mas foram 9 relatórios seguidos de queda. Estima-se que 43% das lavouras francesas só estavam em boas excelentes. Ano passado essa condição era de 89%. Então é uma redução realmente muito importante e a safra de milho atingida pela seca, ela vai ser a mais baixa, a produtividade mais baixa desde 1990. E a consultoria aqui, França Agremer, disse que os agricultores haviam colhido 14% da área de milho até o dia 12 de setembro. 5% acima em comparação com o ano anterior. Então, se a colheita está acontecendo, já é normal que nós tenhamos uma estabilização nas condições de lavoura, porque quer dizer que o cereal já está maduro, já está pronto para ser colhido. Então, normal ter só um segundinho aqui, normal ter essa estabilização com relação às condições de lavouras. Lá da China, nós não sabemos ainda como que está as condições de lavoura, se vai haver problema realmente ou não vai haver problema com relação à produção, por causa daquela seca que está lá, mas a princípio não. O USDA, inclusive, aumentou essa expectativa de oferta vindo de lá. Ontem nós tivemos a divulgação dos dados do milho, que é o que eu estou buscando aqui para vocês, até o dia 8 de setembro. Nós ficamos basicamente um mês sem dados de exportação do cereal, porque o USDA acabou mudando o seu sistema de contabilidade. E aí nós vemos que o ritmo ele está lento ainda, mas ele está acima do ano passado. Então, quando nós trazemos aqui para o ano passado, esse início aqui, ó, a gente vê que ele está um pouquinho acima do que estaria nesse mesmo período, mas o ritmo ele ainda está lento. Então, o número foi de 583 mil toneladas. Olhando já no relatório do USDA Sales Export, o milho está com um programa de exportação previsto em 57,7 milhões de toneladas, o que é abaixo do ano passado, e até esse momento o commitment 12,3 milhões de toneladas.
O que foi embarcado ainda foram 426 mil toneladas, então o outstanding sales está em 11,8 milhões de toneladas. Ano passado, nesse momento, o commitment já estava em 24,5 milhões de toneladas. Então, o commitment realmente estava forte. Mas olha os embarques como estavam muito mais lentos em comparação com o ano passado. Então, esse ano, 426 mil já embarcados, ano passado, 192 mil. Então, há realmente uma diferença em comparação com o ano passado. A gente está num ritmo menor de vendas, mas um ritmo maior de embarques. Então, isso afeta as cotações do cereal. Há pouca demanda também. A gente viu no consumo lá na quarta-feira, o consumo para etanol, a fabricação de etanol também teve uma redução e os estoques de etanol também tiveram uma alta. E essa possibilidade de greve dos ferroviários também vai acabar afetando a demanda de milho para a fabricação de etanol. Afinal de contas, se eu não conseguir é, é, transportar esse etanol devido a estar com o sistema de logística travado, eu não vou produzir esse etanol porque eu também tenho espaço limitado para poder fazer esse armazenamento. Então, percebo que há várias notícias pesando no cereal nesta semana, né, no dia de hoje também, e o maior deles, com certeza, é a sazonalidade. O clima agora já precisa ter aquela alteração nos Estados Unidos, né? A gente torcia por chuvas e temperaturas mais amenas até há 2 semanas atrás. Terminou o mercado climático, agora a gente precisa do clima mais seco para que as colheitadeiras consigam realizar o seu trabalho fazendo a colheita. O último relatório de o avanço de colheita nos Estados Unidos, crop condition, e o crop, esqueci a outra palavra, mostrou que 8% da safra norte-americana já havia sido colhida. Lá eles são muito ágeis nesse processo, então a gente deve ter do dobro para cima no próximo relatório que vai ser divulgado às 17 horas, horário de Brasília, na próxima segunda-feira. Para a soja que tem colocado algumas pegadinhas aí no mercado, principalmente porque ela começa o dia em alta e os preços fecham em baixa. Só que ele vai para baixa, vai para o território negativo no finalzinho da sessão. Ontem não foi diferente. Então ele fez aquele movimento, aquele spike muito forte na segunda-feira, após o relatório do Departamento da Agricultura, realizou um pouquinho aqui na terça-feira. Como eu disse aquele dia, esse pavio aqui acaba mostrando que vai haver uma resistência muito forte para os preços romperem esse patamar de preços aqui. Realizou na quarta-feira, ele caiu 1,64%. Ontem ele fechou com mais uma queda e hoje ele está caindo 0,57% neste momento, com o contrato novembro já em 14 dólares e 43 o bushel. O farelo, que é o que tinha sustentado grande parte dos preços do grão na Bolsa de Chicago, ou colocado um limitador de preços, hoje está caindo. Então ele está realizando, mas o farelo de soja é aquela commodity que está com problemas de logística, que foi o que eu falei aqui no comecinho do programa. Está difícil o escoamento e a concorrência com outras commodities para levar esse farelo para as regiões leste e oeste dos Estados Unidos. Só que o farelo, na falta do físico para se negociar, porque o basis, que é aquele indicador do mercado físico, está muito, muito alto, o comprador vai para a bolsa. Ele adia as compras, vai para a bolsa e espera o exercício de maneira física do seu contrato para ele retirar lá. Só que como ele tem que aumentar o volume para poder ter estoque para suportar até o fechamento do contrato, isso é positivo para as cotações na Bolsa de Chicago, e foi isso que fez esses movimentos de alta aqui no farelo que nós vimos nos últimos dias. Então, ele subiu bastante, você vê que olhando mais na tendência de longo prazo, ele vem desde junho, foi quando ele começou, que foi quando nós começamos a conversar sobre os problemas logísticos nos Estados Unidos, e ele vem numa tendência de alta desde junho. Vem fazendo as realizações, o movimento normal de bolsa, né? Sobe, realiza, mas olhando aqui tecnicamente, ele ainda está com uma tendência de alta, ele ainda tem possibilidade de altas. Claro que a chegada da safra norte-americana, se eu tiver uma impossibilidade de transportar
Se eu reduzir o meu consumo, e foi o que nós vimos no relatório do NOPA, que eu já vou mostrar para vocês agora, a gente vai ter uma pressão para baixo no farelo também, devido à sua sazonalidade e uma menor demanda. Outro ponto que vai começar a pesar já já nessas cotações é o fluxo de vendas argentinas. Então, segundo a Bolsa de Rosário, vocês podem olhar a Bolsa de Rosário nesse site aqui, mais de 6 milhões e meio, 6,8 milhões de toneladas já foram exportados pela Argentina. Então, ela está exportando mais de 1 milhão de toneladas por dia, desde que o governo alterou a paridade do peso com o dólar. Então, o governo precisava fazer receita fiscal para cumprir o acordo que ele tem com o FMI. Ele mudou a paridade. Então, ontem eu mostrei as cotações do dólar oficial e do dólar blue. O dólar soja ali, a soja coin, fica no meio termo, a 200 pesos por dólar, e realmente levou o produtor para a venda. E o produtor acelerou, ele cumpriu quase 25% do seu programa de exportação em uma semana. E esse fluxo continua. O que o governo da China já começa a avaliar? Que ela pode estender o prazo dessa paridade nova, exclusiva para exportação das commodities, até mais uns 30 ou 60 dias. Então, o que era para ser até o final de setembro, pode ter um volume, pode ter uma extensão desse programa. Afinal de contas, o cara também não é muito bobo, né? O cara aqui, ó, parece um indiano falando português. Eu sei que indiano fala inglês engraçado, agora essa é a primeira vez que eu ouvi. Então, se o governo viu que consegue fazer a receita fiscal com as exportações, deixa o produtor feliz e ele acelerou um programa, está entrando dinheiro no país, então provavelmente ele faça essa extensão. E se a Argentina acelera suas exportações, ela vai roubar parte do programa norte-americano. E, de acordo com as previsões, as estimativas de safra vindo aqui da América do Sul, e o clima está favorável para o desenvolvimento da soja nesse momento, os produtores estão animados, como eu mostrei para vocês ontem, e a gente vier com uma safra de 150 milhões de toneladas, já no finalzinho de janeiro, quando começar a colheita, ou seja, fevereiro em diante, a gente já não dá mais espaço para os Estados Unidos. Até porque, sazonalmente, os nossos preços trabalham muito abaixo do que trabalham os prêmios norte-americanos. Então, se a Argentina rouba um espaço dos Estados Unidos no início da colheita deles lá, que é quando há o maior volume de exportação. A Argentina roubou parte desse programa. O programa já ia ficar curtinho por uma safra brasileira. E vem uma safra de 150 milhões de toneladas, o americano vai ter um programa de exportação mais curto do que o ano passado, menor do que o ano passado. Efeitos para a Bolsa. Pressão para baixo, porque a demanda sai dos Estados Unidos, vem para a América do Sul, e uma oferta muito grande na América do Sul vai levar o prêmio para baixo aqui no Brasil também. Então a gente já vê soja sendo negociado no interior aí a R$ 145 por saca. Soja que já esteve a R$ 180 por saca. Mas era algo que nós já sabíamos que iria acontecer. Já sabíamos, eu fiz um vídeo em fevereiro dizendo que a soja ia derreter para 2023. O fator começa a acontecer agora, infelizmente, mas era algo que nós já sabíamos, é um efeito sazonal realmente de preços. O óleo de soja hoje, basicamente na estabilidade, caindo aqui um 0,06% a 64,26 centavos de dólar por libra-peso. Ontem, as exportações líquidas de soja, deixa eu achar para vocês aqui, ó, ficaram em 800. Vamos abrir aqui, 873 mil toneladas. Você vê que o último relatório aqui líquido ficou em 1,4 milhões. Então, você vê a queda que teve entre o último relatório e esse relatório de agora. Como que está o programa de exportação norte-americano? Então, está aqui, ele já está relativamente forte. Você vê que o programa esse ano está em 56,7, então é um programa menor do que o ano passado. Ano passado começou com 60 milhões, reduziu para 59, fechou com 57. Então, esse ano já há uma expectativa menor do que o ano passado, numa safra, pelo menos por hora, muito similar, 1 milhão de toneladas a menos. O commitment já está em 25,2. Então, veja que já começamos a 30% do programa já comprometido.
Então, nós estamos no dia 16, fazem 16 dias que começou a temporada nova nos Estados Unidos e nós já estamos com 30% do programa já realizado, pelo menos no commitment, né? Falta embarcar, claro, quase a totalidade, foram embarcados só 375 mil toneladas, ainda faltam quase 25 mil toneladas para serem embarcadas, mas o commitment já começa em 30%. Então, realmente, os Estados Unidos têm que acelerar esse programa, senão ele não terá espaço. Café. O café ontem ele subiu com um ajuste técnico, mas hoje ele voltou a cair. O principal fator que está pesando no café é o clima. Há uma expectativa de chuvas razoavelmente boas para a próxima semana. Vamos começar a olhar aqui. Puxa, eu tinha um outro mapa que era mais legal. Deixa eu ver se eu encontro esse outro mapa aqui, pessoal, só um segundinho. Que tem outro mapa que a gente vê o acumulado de exportações. Vamos ver se eu consigo encontrar ele por aqui. Eu acho que sim, vai ser em... Cadê South America? Maps, Brasil. Será que é Forecast? Eu acho que é esse daqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, porque a expectativa de chuvas para as próximas 2 semanas, ela é muito boa, já começando no próximo dia 19, ou seja, já na segunda-feira, a gente tem chuvas previstas em regiões produtoras. Então, essas chuvas previstas, olha, faltou o mapa aqui para eu acompanhar, então, mas vamos dar uma olhada nisso. Então, com relação às temperaturas, ainda continua um pouco frio na região sul do país. Esse frio pela manhã, ele vai permanecer ainda durante alguns dias. Você vê que até um risco aqui, quem sabe, de geadas na Serra Catarinense, que ontem a gente chegou a registrar 1 grau em Urubici. Essa linha de frio pela manhã, você vê que são 6 horas da manhã esse frio, ele vai até quase a zona da mata, lá em Minas Gerais, e ele já começa a ir embora. E, opa, aqui vem um frio mais pesado aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quem sabe até um risco de geadas. E há uma zona de alta pressão aqui também, então a gente não deve ter chuvas no dia 23 no Rio Grande do Sul, pelo menos nessa porção aqui. E esse frio fica dia 24, e aí a partir daí realmente ele vem embora, faz um friozinho aqui no dia 29. Com relação à chuva, você vê que hoje já deve estar chovendo nessa porção leste de Minas Gerais, pega todo o litoral desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, com chuva no dia de hoje. Essa chuva ela começa a vir e é benéfica tanto para o Espírito Santo quanto para Minas Gerais. Então, você vê que já a partir dessa noite, amanhã, a gente já tem alguma chuva. Vamos ver, ela vai embora. Outro sistema de chuvas, ele chega, ele atinge o sul de Minas Gerais no dia 21. Dia 22, uma boa intensidade de chuvas que pega Paraná, São Paulo e o sul de Minas Gerais, vai pegar o Mato Grosso do Sul e a porção oeste do Mato Grosso. Ó, você vê no dia 23, a gente já tem aquela chuva indo embora nessa região de alta pressão. Então, a alta pressão não tem como ter chuvas. E volta a chuva já no final do mês. Você vê que pega quase que toda a região do Minas Gerais. Não pegou essa porção leste, mas teve chuvas anteriores. Então, essa condição climática, ela tem trago uma expectativa de uma boa florada. Então, as cotações do café estão reagindo a isso. Ontem saiu o relatório da Green Coffee Association e trouxe um aumento dos estoques da associação em 265 mil sacas. O relatório da ICI trouxe uma redução de 11 mil sacas. Então, enquanto a DCA está com um ótimo estoque, mais de 6 milhões de sacas, a ICI está com baixo estoque, ali 575 mil sacas, se eu não estou enganado. Então, nós temos um crescimento do estoque da Green Coffee Association e um clima favorável de um lado. O que limita a queda? Limita justamente os baixos estoques da ICI. E ontem saiu um relatório da Safras e Mercados reduzindo a expectativa de produção aqui do Brasil em 3 milhões de sacas. Então, para o café arábica,
A previsão agora é de 35,2 milhões de sacas contra 38,8 milhões de sacas do relatório anterior. Então, temos fundamentos para alta e temos fundamento para baixa. Então, os preços eles trabalham relativamente sustentados. Traçarmos uma pequena LTA aqui, ele rompeu essa LTA. Então, talvez ele tenha mais uma queda ali pela frente. Dólar DX voltando a se aproximar de 110 pontos, então está em 109,95, uma alta de 0,14% nesse momento. O dólar nosso ontem estourou para cima, R$ 5,24. Então, alguns dias atrás, eu brinquei tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram, quando a Bolsa de Chicago fez esse movimento aqui de alta, os prêmios também estavam em alta, estavam em 225 pontos. Então eu falei, olha, abriu uma oportunidade para quem tem soja disponível para vender, porque Chicago em alta no momento que deveria estar em baixa, ou seja, na sazonalidade de alta, os preços próximos a $15 o bushel. Prêmios acima de 200 pontos ainda, e o dólar naquele dia tinha fechado a R$ 5,09. Então, uma venda em dólares seria muito favorável. Hoje, o que aconteceu? Se fosse ontem, né? A Chicago voltou para 1.440, 1.450, ou seja, perdeu 50 pontos. O prêmio veio para baixo de 200, perdeu 35 pontos já desde aquele dia, e o dólar subiu já 14 centavos. Então ele teria, se ele tivesse vendido disponível em dólar, ele teria fixado a saca Bolsa de Chicago e prêmio, ficando com o dólar em aberto. Como a gente tem um viés de alta no dólar por esse ciclo de juros, de aumento de juros dos Estados Unidos, um próximo aumento aí já na próxima quarta-feira, muito provavelmente. E nós temos as eleições agora, daqui 2 semanas, dificilmente o dólar viria abaixo de 5. Então a gente tentaria buscar esta correção na moeda, e foi o que aconteceu. Então, para quem tinha soja disponível, e nós demos essa recomendação lá no nosso aplicativo do Relatórios Agro, e depois eu fiz a brincadeira nas redes sociais, quem fez aquela operação deve estar recuperando por volta de R$ 5,00 por saca se ele tivesse fixado o preço ontem. Então, em algumas regiões ele vendeu por 180, hoje, se ele tivesse fechado o câmbio nesse momento, ele estaria recuperando R$ 5,00 no mínimo por saca. Então, e não foi usado nenhum derivativo, por exemplo, nenhum derivativo, e ele foi utilizado. Então, um ótimo negócio realmente conhecer os referenciais que fazem parte da movimentação de preços. E para encerrar, o boi que ele está segurando, ele tem basicamente um suporte aqui nessa faixa, você vê que ele bate por aqui, por essa região, ele acaba segurando. O boi ainda de curto prazo, ele tem um viés de baixa ainda, principalmente na região centro-oeste, porque os frigoríficos estão recebendo aquele boi a termo que eles compraram já no passado. E eu acredito que essa tenha sido uma negociação boa para o produtor, porque o pecuarista, né? Se o pecuarista fixou o boi alguns dias atrás, ele pode ter pego, por exemplo, se ele fixou nesse momento aqui, ele pode ter pego, fixado um boi a 320 nesse vencimento aqui em novembro. Ele pode ter fixado aqui 320 e o preço caiu, ele estava protegido. Então o mercado ele trabalha favorável e desfavorável para ambos os lados. Então se ele fixou aqui o boi a termo, ele tem uma condição melhor agora do que quem está querendo vender agora. Então essa escala mais confortável dos frigoríficos acaba colocando uma pressão de baixa na arroba do boi no curto prazo. Em São Paulo, os preços voltaram a negociar no padrão China por volta de R$ 300 a arroba. Em Minas Gerais, 280, Goiás, 260, Mato Grosso, 275, Mato Grosso do Sul, 275, Mato Grosso, 265, aqui no Paraná, 280. E o que tem segurado parte disso é o volume de exportação de carne. Então, olha o volume que está sendo feito esse ano. Então, esse agora estabilizou um pouco as exportações, mas esse volume forte de exportações que aconteceu do início do finalzinho do ano passado até agora tem colocado um suporte de preços e não deixa os preços da arroba do boi caírem.
Então esse foi o 710. Eu sei que eu estou em cima do horário, acho que eu não vou conseguir responder perguntas para vocês hoje. Então vocês, por favor, voltem na segunda-feira e eu respondo essas perguntas realmente devido ao horário. Qual é o tamanho da safra de trigo de primavera dos UM, Estados Unidos? Eu acho que é Estados Unidos, mas eu respondo na segunda-feira. As retenções da Argentina prejudicam ou tá normal? Retenções prejudicam até mais o produtor, né? Acima de 30%. Abertura do plantio da soja ainda em setembro, quase todo o Brasil, exatamente. Tem um quadro de vazio sanitário no meu Twitter. Lá, realmente, dá uma olhadinha lá, procura lá que tem um vazio sanitário. O porco magro, o mercado deve melhorar? Porco magro? Não sei te responder essa. Se for nos Estados Unidos, menos ainda, mas o milho continua alto, então o preço de ração está em alta. Então, pessoal, se puderem mandar as perguntas na próxima segunda-feira, eu peço desculpa, mas pelo horário, hoje realmente eu tenho que encerrar. Então, obrigado a todos que estiveram aqui, voltamos na segunda-feira, no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um ótimo fim de semana e nos vemos às 8 horas da manhã na próxima segunda-feira. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.